O que pode definir a internet antiga, antes dos anos 2000, é estranha, porém estranha charmosa. Não sei se tu é como eu, mas eu amo esse design de site antigo, quando as coisas começaram a andar por aqui. Um desses sites é superbad.com. Your eyes staring into my eyes. You am I, but a guy with two eyes on the prize. Seria como um labirinto de subprojetos dentro de outros subprojetos, lançados em 1997. Mas vamos lá, né? Entrando no site... Que porra! Cada página tem seu estilo característico. De começo eu até pensei que se tratava apenas de um amontoado de subsites visuais e apenas. Até porque é uma web art. Mas cada subsite te prende e te faz querer clicar e clicar de novo e ver o próximo. E é aí que tu começa a encontrar talvez uma narrativa no meio disso, ou várias. A primeira coisa que eu encontrei foi uma lista sobre carne, muito completa aliás. E logo em seguida um conto de um menino que aos 12 anos se transformou em um monstro, que comeu gorilas verdes. Seu nome é Monstro Roxo do Cemitério. Seu planeta é chamado Yoki. Em 1980, com a sua nave, ele chega na Terra, pousando no rio Mississippi, encontrando nada mais nada menos que o Capitão América, vulgo herói chato. Hipnotizado e do nada deshipnotizado, não sei como isso funciona, o Monstro Roxo mete um laser no Capitão, que reflete com escudo e pacão, acertou o monstro. Carinhas cabeçudos. Mao Tse Tung não é a primeira vez que a gente vai ver isso. A coisa chinesa logo vem mais. Como isso aqui que, resumindo muito, fala sobre como os discos voadores viajam à velocidade da luz e como essa viagem deve ser feita. Sei lá, a União Soviética é história. Quem é o próximo? Qualquer voluntário? Talvez isso seja uma crítica ao Mao Tse Tung, mas não tem como pensar muito, pois logo vem a Baby Jane. Não se tem muito o que dizer sobre ela, sinceramente, é só um bebê. Até que você conheceu as abelhas? Que abelhas, filha da p... O rosto de Jack está gordo, o resto do corpo não. Você não pode me calar, Vivian. Não vejo como isso pode ferir os sentimentos de alguém, se for a pura verdade. Agora pare de me calar. Quem é Jack, quem é Vivian, ou quem escreveu isso, eu não sei. Tá, aqui vemos 3 pessoas, onde embaixo, se tu traduz de russo para português, você recebe um homem panqueca. Eu não sei e ninguém sabe também. Não enche meu saco. E então você puxa uma cadeira para o Wayne ele arrogância, para ele te contar uma história sobre como ele quase ganhou o Daytona 500. Mas por respeito ao seu pai, ele diz que tu vai ter de esperar ele contar essa história. Logo ele te conta mesmo assim, foda-se, sobre quando seu pai, ele e seu tio Jay estavam bebendo enquanto conversavam. E seu pai, aquele corno, caiu da cadeira bêbado. E de alguma forma sua cabeça acabou caindo debaixo de seu Corvette 1978. Aí ele e seu tio vestiram seu pai com as roupas da sua mãe. Eles tiram fotos do seu pai com as calças verdes da sua mãe, onde o Wayne diz que elas ficam muito bem na sua mãe. E fala pra você jogar essas fotos fora. Tem mais coisas do tio Jay como: queridos filhos, sua tia Vivi e eu gostaríamos de pedir desculpas pelo incidente ocorrido no dia de ação de graças deste ano. Ambos tínhamos sentimentos fortes em relação ao pescoço do peru, mas certamente esses sentimentos não são tão fortes quanto os sentimentos pelos membros da nossa família. Por favor, aceite as nossas desculpas. Tenho certeza que o próximo ano será muito melhor. Com amor, tio Jay. E isso aqui que eu vou ler pra vocês. Abelhas. Enxame de abelhas zumbindo, fazendo cócegas em abelhas temperamentais. Abelhas com ferrões pontiagudos e dolorosos. O menino derramou mel nas costas e balançou as nádegas da esquerda para a direita. O garoto louco e nu passou pelas colmeias, correndo e não correndo, passando um tempo doce e inocente, através da grama em direção ao campo de trevo, brancos e perfumados. As abelhas cresceram em uma fervura marrom e difusa, filtraram sua colmeia cortada
disputaram o ar com uma flecha apontada para Johnny, de bunda descoberta, pingando mel, um detalhe muito importante. O garotinho Johnny sorriu largo e branco, com seus pés avançando em direção ao trevo, balançando os quadris de um lado para o outro. A voz ofegante emitindo bzz. O garotinho Johnny enfiou um dedo entre a fenda da bunda suada, tirando o mel como se estivesse nas bordas rançosas de um sanduíche de pão branco. Johnny adorava as abelhas, quase tanto quanto o mel pegajoso doce que se formava e pendia de seu períneo como estalactite, pingando gotas. As abelhas se aproximaram, milhares de abelhas, seu coro murmurante e vibrante, excitando o garotinho Johnny, ferrões furiosos e brilhando ao sol. Tremendo de raiva, Johnny correu em direção ao campo de trevos, lambendo o doce e suado mel com o dedo que ele tirou da bunda. Querida, pensou Johnny, e riu até cair rolando no começo do trevo. Querido, pensou Johnny. E ele riu de uma risadinha, um sorriso brincando em sua... Ai caralho, nua e sardenta. Bzz, Johnny. Sabe, as coisas não parecem ser uma história só. Parece ser mais relatos de uma família realmente estranha, vivendo estranhamente como um bom estranho faria. Um gosta de vestir um amigo que nem a sua mãe e olha pra sua mãe de outro jeito, e o outro gosta de passar o dedo na bunda com mel. Não acho que tenha uma lore específica direta pra tudo isso. Como isso aqui, um pedido de desculpas a Vivi pra todas as famílias, para toda a família, meio que querendo esclarecer algo sobre o Jay Jr. Talvez aquele menino roxo de outro planeta tenha feito algo com talvez algumas ou todas as pessoas da Terra, algo que ficou no psicológico dessas pessoas e os deixou assim. Talvez cada site seja um pouco de como a mente de cada um dessa família em particular esteja, mas não sabemos, certo? Mas se tivesse algum jeito de ver superbad.com, coloca nos comentários. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Quando eles, destruídos porque o Deus solitário era o único a consultar para descobrir qual noite de superpotência valeria mais a pena ter. A cama solitária era a única. O medo devora as pessoas. Somente quando está com fome, destrua as pessoas como sempre existiu. Razão, mícia e a. Se você tem um gosto bom para ter, o medo era para preparar uma refeição para continuar comendo. Você vai pagar e continuar comendo. Super Sonic Show. Você quer forte, ter menor som. Cozinhe, então desacelere. Pegue então do sul. E no início então Chile. Eles estão presos. 10 em ação. 2.10 17220 verde azulado. Um dia. Aqui TCCCCDCO0. Concluído. Coração come. Deus solitário. Onde o lar é melhor. Você pode reafirmar se você começa a entender. A pele de Bowser Daimon é pegajosa. Conte então aquele solitário em mundo. Deus solitário.